Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida, amém? Bem, eu tô aqui pro nosso Discipulado em Ação, nosso primeiro vídeo do Discipulado em Ação, aqui do canal Fé e Foco. E esse vídeo tem a função de você, em meio à conversa com o seu discípulo, a pessoa com que você está acompanhando, você conseguir inserir a palavra de Deus. A gente tem visto uma grande facilidade do povo de Deus em gerar convertidos, em fazer amizades, conversar, né? Conversar sobre o jogo de futebol, sobre a roupa da moda, sobre inúmeras coisas. Mas nós temos, ao mesmo tempo que tem essa facilidade, nós temos visto uma dificuldade do povo de Deus em gerar discípulos, ou seja, conduzir essa conversa do futebol, conduzir essa conversa da família para a palavra de Deus e gerar na pessoa com a qual você acompanha, que está na sua célula, pequeno grupo, clã, como você chamar, conduzir essa pessoa numa conversa a um direcionamento de Deus. Então nós estamos nesse primeiro vídeo de uma série de outros vídeos que nós vamos falar de um discipulado em ação, tá certo? Você praticando esse discipulado. Então eu quero dar alguns tópicos desse primeiro discipulado, tá certo? Bem, esse primeiro discipulado tem como tema qual é a sua história. É o que você vai falar para a pessoa. Às vezes você está andando muito tempo com a pessoa, ou a primeira vez que você vai falar com ela, uma pergunta essencial que você tem que dizer a ela é: qual é a sua história? Ou seja, de onde ela veio, pai e a mãe é separado, tem filhos, não tem filhos, quantos filhos teve, como é que foi o relacionamento até aqui? Você veio morar aqui por quê? Seu trabalha com o quê? Mas você trabalhava antes com isso? Não. Você teve quantos empregos? Pergunta pra pessoa qual é a sua história. Eu faço um teste contigo, pergunte pra ela qual é a história dela. Eu tenho certeza que isso vai ter uma longa conversa. Nesta longa conversa você vai inserir algumas coisas. O primeiro texto que eu quero que você mentalize e trabalhe é Filipenses 3, 13 e 14, que vai dizer assim, que esquecendo-me das coisas que para trás fica, eu avanço para o alvo. Amém? Então perceba, muitas vezes na história da pessoa ela tem coisas frustrantes, que decepcionam, que frustram ela. Então você vai usar esse texto de Filipenses em que Paulo diz que ele esqueceu do passado dele. O que importa agora é um novo alvo, Cristo Jesus. Você pode também usar a comparação da mulher de Ló. A mulher de Ló, Deus arranca a família de Ló de Sodoma, de Gomorra ali, e eles vão embora daquela cidade e Deus fala assim, olha, não olhe para trás naquela desgraça, naquela cidade que é horrível, aquele negócio que o povo só faz coisa ruim, coisa errada, vocês não me olhem para trás, porque se vocês olharem para Sodoma e Gomorra, vocês vão morrer, vão virar estátua de sal. A mulher de Ló, ela olhou para trás, para algo que ela não devia mais olhar. Quando nós olhamos para trás em coisas que nós não devemos mais olhar, nós morremos, ou nós matamos alguém muitas vezes. Então, a pessoa vai te contando a história, você percebe que há situações em que ela tem que deixar para trás, diga para ela avançar para o alvo. Segundo, diga que se ela continuar olhando para trás, vai acontecer como aconteceu com a mulher de Ló. Ela vai perecer, ela vai morrer, tá certo? As coisas, a gente, como dizem Lamentações, Jeremias diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Isso tudo que eu estou falando você pode anotar e usar no teu discipulado. Outro ponto. Você vai perceber que no final do discipulado, você pode encerrar ele com 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 9 e 10. Ali, 1 Crônicas, ele está dando um relato de todas as pessoas que foram geradas. Fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Quando chega no indivíduo chamado Jabes, a Bíblia diz que Jabes, o seu nome é Jabes, porque a sua mãe teve dores de parto. E por ter dor de parto, a mãe dele deu o nome de Jabes, ou seja, ele vai ser lembrado porque ele me deu dor ao nascer. Esse cara com esse nome, ele tinha tudo para ser rejeitado e dar errado na vida. Tinha tudo para dar errado na vida. A mãe dele caracterizou ele como alguém que só deu dor na hora de nascer, diferente dos demais. E Jabes, ele nesse texto, em 1 Crônicas, no capítulo 4 de 1 Crônicas, versículo 9 e 10, ele faz uma oração e ele pede para que Deus o abençoe. E a Bíblia diz que Deus concedeu tudo o que ele pediu. Então eu quero dizer para você que independente de como tenha sido a tua história, a forma com que teu pai ou tua mãe te
separou para ser alguém fracassado, o que eles dizem que você é, o que você ouviu na vida de um familiar, de alguém que refere isso para você, não importa. Porque Jabes ouviu que o nome dele é Jabes porque ele fez a mãe sofrer quando nasceu. Ou seja, foi gostoso na hora do parto dele. Então, ele transformou isso em bênção, porque ele orou, e no que ele orou, a Bíblia diz que Deus deu tudo o que ele pedia. Então, não importa o que aconteceu. Não importa por que você tem esse destino, por que te falaram essas palavras. Hoje é um tempo de mudança. Então, você pode encerrar a palavra, esse discipulado dessa forma. Conduzir sabendo a história da pessoa, falar que existe um novo alvo, que há coisas que têm que ser deixadas para trás, e encerrar com a oração de Jabes, em 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 9 e 10, que diz que por mais que o nascimento dele foi tortuoso, foi um negócio complicado, ele orou e foi abençoado por Deus em tudo que ele pediu. Que Deus te abençoe.